Bom, galera, tô aqui no Festival Speed, o Speed Fest 2023 em Itatiba, São Paulo, e tô aqui do lado desse projeto que é simplesmente muito diferenciado, disruptivo, que é o Gol Compound da RCR, feito lá em Curitiba pelo Ricardinho da RCR, e esse carro aí é o carro tração dianteira mais rápido do mundo. Então vem comigo que eu vou explicar um pouquinho para vocês mais detalhes desse projeto animal. Bom, galera, a gente aproveitou aí que o carro tá sem o capô pra gente mostrar algumas coisas aí desse Gol da RCR. Transmissão usa um câmbio sequencial Medeolo, tá? Que é muito utilizado lá nos Volkswagen AR, lá nos Estados Unidos. Esse câmbio é das possibilidades que suporta aí câmbio com alma cinética para ter a capacidade de torque e potência que tem um carro como esse. Nós estamos falando de um motor AP 16 válvulas que usa blockability da MRB, utiliza o coletor de emissão da MRB, utiliza os injetores FT Injector MRB também de 520 libra-hora e 720 libra-hora para cada injetor, usa FT Spark e as bobinas capacitivas para poder suportar, né? Usa uma bomba de combustível mecânica, a gente está vendo aqui atrás, mas digamos, a cereja do bolo está aqui conectada ao escapamento. Nós estamos falando de um coletor, está saindo aqui todos os tubos unidos aqui a um único tubo, conectados a uma primeira turbina que é de 88 milímetros de compressor, tá? Esse turbo, ele vai ser movimentado diretamente pelo escape, que é o turbo menor. A saída do escape vai ser conectada ao turbo maior, e aí a gente tem um turbo maior aqui, que é uma turbina de 98 milímetros de roda compressora. Esse segundo turbo vai liberar o escape aí para a atmosfera. Então nós temos uma ligação em série, né, o chamado compound no escape. Só que o que acontece? Na admissão inverte esse processo. Na admissão, o que a gente tem? Nós temos a entrada de ar entrando pela turbina de 98 milímetros, ou seja, na turbina maior. Ela vai pressurizar a segunda turbina, a boca da segunda turbina, e aí nós temos saindo da segunda turbina, entrando na admissão. Esse carro utiliza duas válvulas blow-off, que é muito volume de ar, então é necessário aí para poder aliviar a pressão quando fecha a borboleta. E uma das partes interessantes está relacionada aqui, ó. Como é que funciona o controle da pressão? Nós temos uma primeira wastegate que vai aliviar a pressão, e quando alivia, ela está conectada à segunda escape. Então ele cria um caminho que direciona o gás de escape direto para a segunda turbina. Então o controle do RPM, e aí é uma outra característica bem interessante, cada turbo tem um sensor de rotação, tá? Esse sensor de rotação ele mede o RPM de cada eixo da turbina, e aí a gente consegue controlar a pressão de turbo e a ilha de eficiência da turbina de acordo com o RPM dela. Então, por exemplo, nesse caso, agora nesse momento esse carro acabou de virar 4.6, tá? Que é um tempo muito próximo do recorde mundial. Ele está com um RPM de turbo muito alto na primeira turbina, próximo a 80 mil RPM, e essa aqui está próxima a 50 mil RPM. Então ele vai abrir essa válvula wastegate para passar o gás de escape direto, vai aumentar o RPM do segundo turbo e diminuir o RPM da primeira. Então essa é uma das maneiras de controlar. E se eu quiser controlar a pressão de turbo da segunda turbina, eu tenho uma segunda wastegate que está conectada à segunda parte ali, ó, e aí eu vou aliviar a pressão para a atmosfera. Então esse é o processo de controle desse compound, que é um projeto muito comum utilizado em motores diesel, mas em motores Otto de extrema performance a gente não vê tanto. Agora tem visto mais, e esse é um projeto aí bem interessante. Tem um acompanhamento aí do Anderson. O Anderson tem ajudado bastante aí o Ricardo, mas no mínimo aí desafiador, né? E com muitos detalhes para a gente poder evoluir o carro. O carro é um tração dianteira, como a gente está vendo, ó. Ele usa pneu slick 26x10, 15. A roda, ela utiliza um sistema de trava chamado beadlock, que ela evita aí que o pneu corra em cima do aro de tanta tração, né? O carro é todo aliviado.
ele utiliza um sistema aí de wheelie bar aqui atrás para poder controlar o quanto a traseira vai agachar. Ele também tem uma preocupação aerodinâmica, olha o túnel de extração, ele tem um extrator de ar, uma asa, e a bolha dianteira também tem uma preocupação aerodinâmica. Olha, o carro tem todo um papo aqui, todo um fechamento embaixo para evitar aí que tenha aí o ar passe por baixo, né? Ele cria aí um downforce pela passagem do ar. Então aí está toda a estrutura desse projeto. O pessoal aí está trocando uma ideia aí nos últimos detalhes. Daqui a pouco o carro vai passar, foi feito os últimos ajustes e a ideia é baixar esse tempo aí que já é o recorde mundial da categoria. Tem um detalhe bem interessante que eles acabaram de me falar. Esse carro utiliza duas FT. Mas por que usa duas FT? Ele usa duas FT porque quando ele foi montado, certo? A versão que tinha de software, ela não possuía dois controles de boost. Agora já existem dois controles de boost e ele também usa para usar mais entradas e ter mais saídas. Como o carro tem muito gerenciamento, né? A gente está medindo quanta pressão de escape nas duas turbinas, está medindo RPM, todos os sensores necessários aí, pressão de combustível, pressão de óleo, então tem uma quantidade bem grande aí de sensores de monitoramento. Então é isso, galera. Vamos esperar a próxima puxada e que venha aí os 4, 5 esperados. Bom, galera, chegando aqui estamos no box da MRB, depois a gente dá uma voltinha no box, mas a ideia é mostrar exatamente o bloco que a gente estava olhando no carro lá do Ricardinho, né? Então, olha que interessante, o coletor de admissão é o mesmo que ele tem lá, e aqui é a solução de bloco, tá? O bloco foi todo desenvolvido pela MRB. Olha que interessante a amarração, olha os parafusos laterais para segurar os mancais, ele é todo amarrado por baixo, ele tem uma placa por baixo lá que ampara da estrutura para os mancais, e aqui a gente pode perceber como é que é o processo de vedação com a ring. Ele tem uma junta, e ali, ó, se a gente pegar, a junta é uma junta de cobre, que foi toda vazada. Ele tem os anéis ou rings aqui para vedação, para as descidas e subidas de óleo, e aqui, ó, olha como é que é, olha aqui. Interessante como é que é feito o sistema de vedação com o ring. Ele tem uma cava, e essa cava, quando ela encaixa aqui no bloco, ó, tem um lado aqui, ela vai encaixar, ela encaixa na trava. Quando ela encaixa aqui, depois ele vai encaixar também no cabeçote. Vocês podem ver que ele tem um anel para cima aqui, ó, que vai travar no cabeçote. Então esse é um padrão de vedação, inclusive utilizado naquele tipo de carro lá. Então esse é o bloco que é utilizado lá no carro do Ricardinho. Ele tem camisa Darton, eles mesmos já fornecem com camisa Darton, que é uma camisa já mais indicada para extrema performance. E essa camisa, e outra coisa, o processo de brunimento que eles fazem aqui já é específico para o anel lá que eles vão utilizar. Isso é uma outra preocupação que a gente tem que ter. Esse bloco aqui ele não sai com o acabamento final, quem faz é o próprio preparador, mas é muito importante, né, acertar esse acabamento do anel em relação ao brunimento.